Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço, tá? Bom, hoje falaremos sobre um tema que vai ser de suma importância, talvez um dos melhores vídeos que eu vá produzir neste canal, tá? Olha o tema, o grande arrependimento de Deus. O retrato, olha o subtema, o retrato da incompetência do Deus de Israel. Esse tema vai ser muito bombástico, porque eu vou te mostrar o motivo pelo qual o Deus das Escrituras, ele se arrepende. Por qual motivo ele se arrepende, sendo que esse Deus é onisciente. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, por favor, olha, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal, ativa aqui o sininho das notificações e vou te pedir também encarecidamente, gente, me ajuda nesta causa, pessoal. Sabe, não é fácil carregar todo o peso desta responsabilidade aqui sozinho. Então eu vou te pedir encarecidamente, por favor, o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. E o nosso trabalho, você que já conhece, você sabe o nosso trabalho qual que é. O nosso trabalho é de enfrentamento, por isso nos apoie e nos ajude a financiar este projeto, tá? Eu fico muitíssimamente agradecido a você que gosta do nosso trabalho e nós estamos aqui, gente, trabalhando duro, dia, tarde, noite, madrugada, para entregar a você um conteúdo de qualidade, de confiabilidade e de credibilidade. Mas para isso eu preciso que você me ajude nesta luta, tá ok? Bom, vamos chamar a vinhetinha e já já voltaremos para esse tema. Evapt-vupt. Fica por aí, hein? Vamos lá. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando do morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta para este tema importante. Eu espero muito que você que está em casa, tá? Que se possa, você que está no telefone, você que está aí no celular no caso, você que está no notebook, no tablet, você que está nos assistindo em casa, muito obrigado pela tua preferência e muito obrigado por você estar aqui neste canal, tá? Agradeço de todo o meu coração. Antes de todas as coisas, eu quero começar com você o texto em Gênesis. Vamos mostrar alguns disparates desses textos, que está aqui inclusive em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 5. Eu quero te mostrar que tudo que Deus fez, Ele achou maravilhoso e perfeito. Veja bem o texto, olha só. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. O versículo 4 diz assim, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. Agora, o versículo 10 diz o seguinte, e chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E o versículo 13, foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Agora, o versículo 16 eu quero te mostrar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu estou usando aqui uma Bíblia Almeida, revista corrigida, uma Bíblia de estudo pentecostal, tá bom? Ela vai estar aparecendo para você ao contrário. Então, o versículo 16 diz o seguinte, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Agora presta bem atenção no versículo 21 que diz o seguinte,
E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil da alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora nós temos o penúltimo versículo de Gênesis, para que a gente possa acabar essa leitura. Aqui em Gênesis ainda, versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme as suas espécies, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora, o último versículo para que nós possamos encerrar a leitura de Gênesis capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora, o impressionante disso tudo, pessoal, diante dessa leitura que a gente fez, é que esses textos de Gênesis demonstram claramente que Deus não sabia muito o que estava fazendo ali. Tudo quanto ele fazia era muito novo aos olhos de Deus, era surpreendente aos olhos de Deus. Sabe, ele não sabia o que estava mexendo ali, ele não sabia o que estava fazendo. Ele pensava ter criado tudo corretamente, tudo perfeitamente, mas ele não sabia do resultado e das consequências de tudo quanto ele fazia. Quer dizer, Brasil, Deus só foi descobrir o problema e a gravidade, o lado pior, o lado horrível, as consequências desses problemas depois de ter feito tudo. É só você perceber os textos que nós lemos. E viu Deus, criou determinada coisa e viu Deus que era bom. Ele não sabia que era bom. Ele fez como quem diz, vamos ver no que vai dar. E você que está com a tua Bíblia aí ainda aberta, ou você que está com o celular vendo aqui a Bíblia online, por gentileza, abra aqui no capítulo 6 para você ter uma ideia de como que Deus agora vai começar a se arrepender de tudo aquilo que ele fez. No capítulo 6, versículos 6 e 7, olha o que diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Olha que texto pesado. Agora o versículo 7 diz o seguinte: e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus fala aqui indignado, na verdade. Agora você imagina, Deus não aguentou a pressão. Ele não sabia das consequências, ele não sabia o que o pecado ainda podia fazer com a sua própria criação. Quer dizer, o pecado deliberado e a rebelião da humanidade criou uma revolta no próprio Deus, a ponto dele se arrepender de ter feito aquilo. Ele disse, nossa, o que foi que eu fiz? Ele não sabia o que foi que ele fez. Tanto é que ele não sabia o que ele fez, que ele destruiu. Aqui na Bíblia está escrito que ele mandou o dilúvio e destruiu todos. Ele quis acabar com tudo que havia sobre a face da terra. Ele tomou uma ira total sobre tudo. Quer dizer, o mesmo pecado, Brasil, o mesmo pecado que havia destruído os anjos, foi o mesmo pecado que acabou com os planos de Deus e com a criação perfeita desse Deus onisciente. Deus não sabia que o pecado acabaria com a sua criação. O Deus bíblico demonstra ter emoção aqui. Ele demonstra ter sentimento. Ele demonstra ter atitudes, atos e intenções, demonstra ser apenas um ser humano aqui. Deus parece um ser humano. Deus se sentiu traído. Ele se sentiu desagradado e reagiu com frieza atacando a humanidade e todos os demais animais. Quer dizer, Deus se arrependeu, ele mudou, ele se assustou com tudo quanto viu. Ele olhou e disse, não foi isso que eu criei, não foi isso que eu quis, não foi isso que eu previ. E esses textos, Brasil, querendo os cristãos ou não, mostra que Deus não é onisciente. Está aqui, está escrito, está aqui na tua Bíblia. Esse texto por si só já demonstra que o Deus bíblico não é onisciente, ele não sabe do futuro. Se ele fosse onisciente, não destruiria a humanidade com o dilúvio. Quer dizer, em lugar de Deus destruir o pecado, ele deveria fazer o quê? Destruir o pecado, gente. Destruir o diabo. Aí não, ele resolve destruir a humanidade e os demais animais para tentar resolver um problema que ele mesmo criou. Ele não sabia de nada. Ele criou e ele mesmo quis destruir, porque ele
não sabia que o pecado poderia derrubar os seus planos? Em outras palavras, será que Deus não sabia que após o dilúvio, a descendência de Noé seria pior que a anterior? É isso que eu quero falar. Será que Deus não conseguiu entender assim? Ora, eu vou destruir toda a humanidade agora, mas a humanidade que vai surgir de Noé até Abraão, até Moisés, e de Moisés até Jesus, e de Jesus até o século 21, vai ser a pior humanidade do mundo. Será que ele não pensou isso? Não, pessoal, porque ele preservou ele preservou Noé. Deus decidiu destruir tudo e refazer porque ele se arrependeu. Ele mudou de ideia, ele mudou de posição, ele mudou de opinião, Brasil. Além desse episódio, você vai ver também Êxodo capítulo 32, versículo 14. Deus, ele se arrependeu do que disse que faria ao povo. Ele mudou de ideia. Deus falou que faria uma coisa, mas quando viu que o povo mudou, aí ele disse, eu acho que eu vou mudar também. E não fez. Porque é o seguinte, Brasil, se ele de fato soubesse, se ele fosse onisciente, com certeza ele teria destruído Noé também ali naquele exato momento. Isso demonstra que Deus, além de não saber o futuro, Deus é ingênuo, é imaturo e desconhece completamente o futuro mais próximo. Coisas que vai acontecer, coisas que vão acontecer daqui a uma hora, Deus não sabe. Na primeira dificuldade, ele expulsou o homem do paraíso. Na primeira dificuldade, na segunda dificuldade, eu quero dizer, ele mandou o dilúvio. Se você sair aqui do livro de Êxodo, agora for para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, eu vou ler para você, presta bem atenção. Ele diz o seguinte: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. É o que está escrito aqui, versículo 30 de 1 Samuel. Deus fez uma promessa perpétua. Quer dizer, Deus fez uma promessa sabendo o quê? Se ele fez uma promessa perpétua, é porque ele sabia que ia ser perpétua. Não tinha como ser diferente. Mas Deus fez uma promessa perpétua e desfez o pacto, por ver que as coisas não saíram como ele pensou. E além de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, como nós acabamos de ler, você vai ver que em 1 Samuel ainda, capítulo 15, versículo 35, Deus colocou Saul como rei de Israel. Mas ele não sabia, Deus não conhecia as intenções mais profundas do seu coração. Isso mostra detalhadamente que Deus colocou Saul como o primeiro rei de Israel, pessoal. Mas Deus não sabia das intenções e da profundidade das intenções do coração dele, nem das suas ações. Por isso, Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Disse, olha, eu coloquei o cara como rei, mas ele, me decepcionou. Não foi da maneira como eu queria. E acabou destituindo esse homem como rei de Israel. Você entende que Deus muda de ideia? Agora repare uma coisa interessantíssima, que em 2 Samuel, agora nós vamos sair de 1 Samuel para o 2 Samuel. O livro de 2 Samuel vai te dizer o seguinte, capítulo 24, versículo 15 até o 17, diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo, entenda bem, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Você vê claramente, gente, não é possível que os teólogos, eu fico vendo aqui, eu estou aqui o tanto de teólogos, um dos teólogos que mais defendem esses assuntos dizendo que Deus não se arrependeu, é aqui, o Norman Geisler. Aqui na enciclopédia, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, o Norman Geisler tenta defender essa ideia dizendo que Deus não se arrepende, que Deus conhece todas as coisas. Tá ali, eu tenho outra enciclopédia dele também ali,
Entende? Quer dizer, mostrando essas coisas. E o texto está bem claro, está declaradamente, está transparente, está cristalino. Deus se arrepende até mesmo sobre as coisas mais corriqueiras, Brasil. Ele decidiu, aqui o texto, ele decidiu punir o povo com certa medida. Mas ele percebeu que ele extrapolou na medida e falou, tá bom, anjo, parou, chega. E eu me arrependi. Eu me arrependi do mal que eu disse que ia fazer esse povo. Não quero fazer mais. Isso é o quê? Isso é uma mudança de estado. E essa mudança não foi uma mudança proporcionada pelo ser humano, não. É uma mudança diretamente do coração de Deus. Quer dizer, Deus não conhece o futuro. O texto é bem claro. Está aqui, os escribas escreveram de uma maneira bem clara. Eu tô apenas mostrando para você que o Deus que você acredita é um Deus que não é onisciente. Então não entendo quando você vem para cá bancar, você que é cristão, você que é judeu, você que é islâmico, você que acredita na Bíblia, eu não entendo porque você diz que o Deus é onisciente. Está aqui escrito. E independentemente do que você possa imaginar ou qual seja a tua interpretação, Deus demonstra com estas ações aqui que ele não conhece o futuro. Ele desconhece profundamente as intenções humanas, assim como as suas atitudes. Aqui no capítulo 42 agora de Jeremias capítulo 42, versículo 10. Por favor, eu quero ler a Bíblia para você. Ah, mas você não é ateu? Sim, sou, mas estou lendo aqui para você. Eu estou te desconcertando dentro da própria Bíblia que você usa. E o versículo 10, ele diz o seguinte: se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Deus não sabia nem a proporção do mal que ele cometia, Brasil. É isso que me deixa assim sem entender como que as pessoas acreditam que esse Deus ele é onisciente. Mas esse aqui é mais um texto que registra o próprio arrependimento de Deus. Em Amós agora, Amós, só para você ter uma ideia, capítulo 7, versículo do 3 a 6, gostaria que você continuasse comigo, por gentileza, para que você pudesse entender. Eu sei que muita gente aí vai dizer para mim, porque crente adora dizer que as pessoas estão fora do contexto, né? Dentro do contexto estão eles, as interpretações deles, o que eles querem dizer. Isso está dentro do contexto. Aí qualquer outra pessoa que venha duvidar dessa interpretação é porque você não leu o texto, você não entendeu o contexto e você está criando um pretexto para criar uma heresia. Aqui em Amós, capítulo 7, do versículo 3 até o 6, vou ler para você. Deus deixa bem claro e que com certeza ele mandaria um iminente castigo divino contra Israel. Veja bem, então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Quer dizer, não acontecerá, mas ele falou que ia acontecer. O interessante é isso. Ora, se ele em algum momento diz que alguma coisa vai acontecer, é porque vai acontecer. Ele não tem como mudar, ele é imutável. Mas quando ele diz que determinada coisa que iria acontecer não vai mais acontecer, então quer dizer, são dois destinos diferentes? O que Deus previu e o que Deus não previu, ou Deus previu duas coisas completamente diferentes, dois destinos completamente diferentes, é o que está escrito. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio de fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse, Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Quer dizer, o próprio Deus falando o tempo todo, que iria acontecer, e por causa da palavra do profeta, Deus disse que não iria acontecer mais. Aí você me compreende aonde que está? Não tem como você fazer uma outra interpretação, não tem como você pular para extrapolar o texto para que ele diga aquilo que você quer. O castigo que viria em forma de gafanhotos, aqui,
Viria calor intenso, fome generalizada e a terra seria completamente destruída. Mas ele, o Deus de Israel, o próprio Jeová, mudou de ideia. Se ele mudou de ideia e não faz o que colocou para fazer, é porque é o seguinte, gente, ele não sabe das consequências futuras. Isso é simples. O que a gente deve fazer mais aqui diante disso? Se você sair de Amós e for um pouco mais adiante, para Jonas, né, um profeta menor, você vai ver uma coisa interessante. No capítulo 3, versículo 10. E Deus viu. Olha que coisa interessante. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito, que lhes faria, e não o fez. Deus consegue prever que determinada coisa vai acontecer e que não pode fugir desse plano, mas do nada alguém ali muda e Deus já cria um outro futuro. Deus anda cheio de futuros paralelos. Então você cria uma decisão agora, Deus muda de ideia e coloca aquele futuro que seria indubitavelmente que iria acontecer, Deus muda esse futuro. Você entende? Deus vai mudando, vai se formando, ele vai se adequando, é como uma água, é igual a água dentro de um copo. Se você coloca a água dentro de um copo redondo, a água fica redonda. Mas se você coloca a água dentro de um copo quadrado, a água fica quadrada. Se você colocar dentro de um retângulo, fica retângulo. Então parece que o Deus de Israel vai mudando de acordo com o gosto das pessoas. Em outras palavras, Brasil, Deus, ele sabe do presente, mas ele não sabe absolutamente nada do futuro. Ele não sabe o que acontecerá daqui a uma hora. Agora, Brasil, a pergunta que eu te faço é o seguinte: restou para você alguma dúvida sobre a total e plena incompetência do Deus de Israel? Gente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm um Deus que é aparentemente perfeito, é aparentemente onipotente, onisciente, onipresente, mas é um Deus que vive se arrependendo e se irritando com os resultados de suas próprias ações. Aí estas coisas eu não consigo entender. Como que um Deus vive arrependido e irritado com as suas próprias decisões, coisas que ele tomou, aí a pessoa vai lá e age diferente e ele fica irritadinho. Então, o que vemos em toda a Bíblia é Deus tentando o tempo todo corrigir seus próprios erros. O problema do cristão é que ele não quer ver a realidade, ele deseja crer, independentemente dos fatos, e crê em suas próprias correntes. Dentro do cristianismo existem várias correntes que ele mesmo não acredita. Ele só quer acreditar naquilo que lhe convém. É o viés de confirmação. Eu preciso apenas acreditar naquelas coisas que eu já queria acreditar. É claro, é óbvio, é notório, né, que o cristão ele lê todos esses textos, mas ele não admite que Deus muda de ideia. Ele não admite que Deus se arrepende, que Deus se irrita com as suas próprias ações, que ele mesmo não conseguiu prever. É daí que começa os malabarismos exegéticos, o cara forçando a hermenêutica para dizer aquilo que o texto não diz. O cristão precisa o tempo todo justificar. Ele precisa justificar tudo para que a sua crença não entre em colapso e não caia num caos intelectual. O cristão sincero, Brasil, esse sim quer pensar. Ele quer reavaliar, ele diz, opa, não, peraí, tem alguma coisa errada com isso aqui, realmente eu posso começar a dar um pouco de razão ao Jason. Mas o cristão que é irracional, que quer simplesmente acreditar como um cavalo, sabe, ele não quer sequer pensar no que ele está lendo, sabe, ele não quer pensar, porque é mais cômodo acreditar. É por isso que ele faz 1001 interpretações para que o texto diga aquilo que o texto não quer dizer. O texto diz, Deus se arrepende. O bom de tudo, Brasil, é que nós não precisamos de filosofia ou de ciência para refutar a ideia desse Deus aqui. Basta simplesmente e unicamente você ler a própria Bíblia para refutar a Bíblia. E para refutar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Noé, o Deus de Jesus Cristo. Então, Brasil, para a gente terminar o texto de hoje, até agradeço por você estar comigo até este momento, mas para a gente concluir, eu quero te dizer o seguinte: Jesus morreu porque Deus fracassou. É só isso, coloca na tua cabeça, rima. Jesus morreu
porque Deus fracassou. Essa é a única opção, pelo menos possível. Se Jesus veio ao mundo, ele veio para consertar os erros do próprio Deus. Não há outras opções, não há o que fazer. Se você avaliar o Antigo Testamento, desde Gênesis até o último capítulo de Malaquias, jamais falou ali de Jesus. E o Deus assassino e sádico do Antigo Testamento jamais teve um filho, ou fez qualquer referência a isso, exceto de maneira totalmente simbólica e se referindo excepcionalmente ao seu povo. E nada além disso, acabou. Então, independentemente da sua crença ou das ideias que você possa formular, eu quero te dizer o seguinte, presta bem atenção. Jesus Cristo é somente um filho fabricado pelo cristianismo para o Deus judaico, quase 1000 anos depois do Antigo Testamento. Então, para a gente concluir, eu espero muito que aqueles que acreditam na Bíblia entendam pelo menos o motivo pelo qual nós não acreditamos na Bíblia, nos deuses das religiões e por que somos ateus. Eis aqui o motivo pelo qual nós somos ateus. Tá bom? Então, pessoal, muitíssimamente obrigado por tudo, um fortíssimo abraço para você. Agradeço a você que publica meus vídeos no Twitter, você que publica meus vídeos, que sugere meus vídeos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, você que está em todas as mídias sociais, você que tem um bom e excelente coração, você que sabe o prejuízo que a religião causa, o caos que a religião causa. Você que me ajuda através do Pix, meu muito obrigado por tudo. Eu espero muito de todo o meu coração, pessoal. Por favor, me ajuda. Eu estou aqui, olha, sem computador, eu estou sem notebook, sabe? Sem nada para poder trabalhar, somente um celular. Vou balançar aqui, ó, somente um celular, tá vendo? Um celular para poder trabalhar com vocês. Só isso e nada mais. É apenas força de vontade para querer levar essa ideia para frente, tá bom? Então um fortíssimo abraço para você, brigadão por tudo e sempre assim, ó, fica comigo, tá? E nos ajuda a crescer esse canal. Fica na paz. Tchau, tchau.